Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita, a turminha do oitavo período, nossa querida turma. Vamos prosseguindo aqui mais uma vez, prosseguindo na disciplina de Direito Internacional do Comércio, mais uma parte do ponto 6, contratos internacionais em espécie. Bem, pessoal, vamos agora falar do contrato de transferência de tecnologia que ocorre quando o conhecimento específico é transmitido para outra empresa que o aplicará em sua atividade. Esse contrato de transferência de tecnologia, basicamente você vende tecnologia para uma empresa produzir um produto ou um serviço, tá? Não é só produtos, não, porque a gente pensa logo no produto e também porque isso ocorreu muito aqui no Brasil. Por exemplo, a fábrica de brinquedos Estrelas, que eu acho que vocês devem. Estrela, não é Estrelas, não, Estrela. Ela produziu muitos brinquedos aqui no Brasil, adquirindo principalmente tecnologia de empresas norte-americanas, né? Bom, hoje em dia tudo é produzido na China, mas esse tempo era produzido no Brasil. Direitos que podem ser objetos, a Mattel, por exemplo, a Barbie, pronto, eu não vou terminar. A Barbie, antes, quando era produzida pela Estrela, era uma fortuna. Hoje em dia tem Barbie de todo preço, claro, tem as muito caras, né? Mas tem aquelas baratinhas. As muito caras são as de coleção, né? Que adulto compra. Bem, direitos que podem ser objetos da transferência de tecnologia. Primeiro, a propriedade industrial do titular registrada no órgão patenteador competente, como, por exemplo, a questão de você produzir uma Barbie. Segundo, direitos não registrados, por exemplo, know-how na prestação de serviços técnicos. Aqui, nesse caso, quando a transferência não é de conhecimento para produzir uma boneca ou qualquer outra coisa, um carro, mas sim para produzir serviços, né? A transferência de conhecimento aplicável costuma gerar a cobrança de royalties pelo titular do direito através do pagamento de um percentual ou preço fixo mensal. Aí as partes definem, tá? Se vão cobrar, por exemplo, cada boneca que for produzida vai ter que pagar R$ 1, só citando um exemplo, tá? Ou se vai ser um período de exploração, tá? Isso varia de empresa para empresa e do contrato que ela celebre. As duas possibilidades existem. Então, o pagamento de um percentual, por exemplo, percentual em relação ao que é produzido, ou um preço fixo mensal para produzir aí por conta, né, daquele período. Bem, o contrato de transferência de tecnologia que envolva direito de propriedade é chamado de licença, seja exclusiva ou não, sendo regulada no Brasil pela Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei Federal 9.079 de 1996. Acho que vocês já viram. Produzido sobre licença, por exemplo. Aí você vai colocar produzido sob licença da Mattel, que é a fábrica das Barbies, né? Bem, a transferência de tecnologia é uma mera permissão ou cessão de uso de direitos por um certo período, não é uma mudança de propriedade, ou seja, você não mudou a propriedade industrial, você permite que aquela pessoa produza, aquela empresa, pessoa jurídica, né, produza durante um certo tempo. O INPE, o Instituto Nacional de Tecnologia, na opinião de Tim Ribeiro Estrela, é muito apegado à legislação anterior e não admite contratos de transferência de tecnologia superiores a 5 anos, renovável uma vez, bem como cláusula de devolução ou abstenção de uso. Então, eles têm uma avaliação negativa do trabalho do INPE, né? Persiste ainda a obrigação, isso aqui é muito importante, de registro da transferência no referido órgão, somente sendo aceita pelo Banco Central o envio de royalties após o registro, não se admitindo retroatividade. Aqui é para não ficar usando o direito de produzir aquele produto ou prestar aquele serviço, né, o conhecimento, sem fazer o registro no INPE. Só pode remeter os valores, né, dos royalties depois que for registrado o contrato de transferência de tecnologia. O contrato de transferência de tecnologia possui obrigações de dar e fazer, sendo visto como empreitada mista por parte da doutrina ou atípico por outras, né? Hum, eu fico na dúvida se o que é que eu penso, se é empreitada mista ou atípico. Atípico é quando não é previsto na legislação. Agora, que ele tem obrigações de dar e fazer, com certeza, né? Bom, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, regula os contratos indicados através do acordo TRIPS, a gente já falou em direito internacional privado, né, que é Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Ele regula não só essa parte de propriedade industrial, mas também a parte de direitos autorais como um todo, né? Os acordos TRIPS. Bem, as operações de transferência de tecnologia elas devem se submeter ao CAD, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômicas, se forem superiores a R$ 400 milhões ou representarem pelo menos 20% do mercado para ver evitar a criação, né, de cartéis e coisas do tipo.
O contrato de transferência de tecnologia que envolva pelo menos uma parte brasileira, ele deve considerar, primeiro, a legislação de propriedade intelectual do Brasil, inclusive o Código Civil, a legislação tributária brasileira, o Código de Propriedade Industrial, o Tratado OMC TRIPS, que o Brasil faz parte, como vocês sabem, né? A legislação esparsa, como o Código de Defesa do Consumidor, e a legislação federal, 4.000, a lei federal, né, 4.130/62, sobre a questão da remessa de capital para o exterior, porque, como eu disse, aqui só pode pagar o direito para produzir a mercadoria ou prestar o serviço se for registrado no INPE. Bom, pessoal, aqui encerramos mais uma parte, do nosso ponto 6, contratos internacionais em espécie. Estou sempre à disposição por vocês. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Um abraço a todos.